seja bem-vindo ao canal História para Enem. Aqui nós vamos resolver as questões de história geral dos Enems passados. Na última aula nós trabalhamos as questões sobre a América pré-colombiana. Hoje nós falaremos sobre as questões da América espanhola. São abordados nessa aula 3 questões, 2 do Enem de 2009 e uma do Enem de 2012. Para entendermos um pouquinho hoje sobre a resolução das questões, nós vamos ter que entender um pouquinho o que é o Pacto Colonial. Um resumo simples, pois o Pacto Colonial nada mais é do que o exclusivismo comercial metropolitano, ou seja, era um sistema de leis e normas que a metrópolis, no caso a Espanha ou Portugal, impunham sobre as suas colônias durante justamente o período colonial, ou seja, as metrópoles se beneficiavam dos produtos e das atividades econômicas de seus territórios coloniais. Com isso daí, toda mercadoria que teria que vir para a colônia tinha que ser revendido por empresas metropolitanas ou empresas da metrópolis. Com isso daí, elas é que obteriam o lucro, muitas vezes abusivos. Qualquer mercadoria que fosse sair da América Latina tinha que ser repassada por a metrópole, só podiam sair nos navios metropolitanos. A exceção vai acontecer com a cana-de-açúcar, onde Portugal vai fazer um acordo com a Holanda inicialmente e os navios holandeses recolhiam o melaço da cana aqui no Brasil e levavam para poder beneficiar lá nos Países Baixos. Mas o pagamento era realizado através da metrópole lá em Portugal. Ou seja, os lucros ficavam em Portugal. O Pacto Colonial vai acabar justamente quando os países se tornam independentes. Então vamos resolver as questões agora. Vamos a elas. A primeira questão que nós vamos resolver hoje é a questão 10 do Caderno Azul de 2012. Ela traz um texto sobre a Carta de Colombo ao rei da Espanha. O texto é o seguinte: mais uma coisa ouso afirmar, porque há muitos testemunhos, e é que vi nesta terra de Verágua, Panamá, maiores indícios de ouro nos 2 primeiros dias do que na Espanhola em 4 anos. E que as terras da região não podem ser mais bonitas nem mais bem lavradas. Ali, se quiseres, podem mandar extrair à vontade. O enunciado diz o seguinte: o documento permite identificar um interesse econômico espanhol na colonização da América a partir do século XV. A implicação desse interesse na ocupação do espaço americano está indicada na... O que nós temos aqui nessa questão é a indicação que a Espanha vai pretender após ver o rei espanhol ver esta carta, Cristóvão Colombo. Então, nós vamos fazer o seguinte: eliminar cada uma das questões que estão erradas, pois não tivemos a expulsão dos índios para o fortalecimento do clero, que injustifica aí, então, a alternativa A, pois eles não precisaram expulsar os índios para que o clero pudesse ter poder. Na letra B, diz que tem promoção das guerras justas para conquistar o território. Totalmente errado, pois as guerras foram totalmente injustas. Como falado na aula passada, contra os Maia, eles utilizaram de princípios diferentes. Contra os Incas também, dentro da guerra. Com isso daí, conseguiram êxito sobre a conquista dos territórios. Na letra C, diz que a imposição da catequese para explorar o trabalho africano. Os padres, ou melhor, a catequese, não foram contra a escravidão dos africanos. Isso aconteceu no Brasil contra a escravidão dos índios, porque quem queria escravizar os índios eram os jesuítas. Mas na Espanha não aconteceu isso daí. Já na letra D diz: opção pela policultura para garantir o povoamento ibérico. Ou seja, está errado, pois
em toda a América, seja ela espanhola ou América portuguesa, vai se usar a monocultura e não a policultura. Então, com isso daí, só vai sobrar a letra E, que diz: a fundação das cidades foi utilizada pelos espanhóis na colonização para assegurar a extração de riquezas naturais do continente americano. Como o texto diz mesmo, coloca-se em destaque a descoberta do ouro no Panamá. E assim vai ser em todas as demais regiões da América Espanhola. Descobre-se o ouro ou a prata, funda-se cidades para ter um maior controle sobre a extração desses dois metais, que vão ser enviados então para a Espanha. Portanto, marca-se a letra E com a plena certeza de que acertaremos a questão. A questão 63 do ano de 2009 vai trazer um texto sobre o início da colonização na América Espanhola. E o texto diz o seguinte: na América Espanhola colonial, a primeira prioridade dos invasores foi extrair riqueza dos conquistados. Essa extração foi realizada mediante a apreensão direta de excedentes previamente acumulados de metais ou pedras preciosas. Isso tomou a forma de saques e pilhagens, uma maneira oficialmente aceita de pagar soldados ou expedicionários voluntários. O enunciado diz o seguinte: tendo em vista as características citadas, conclui-se que a América Espanhola colonial começou como uma sociedade. Mais uma vez, nós vamos resolver a questão por eliminação. E o que é que a questão solicita? Justamente como foi formada a sociedade da América Espanhola colonial. Na letra A, diz que ela foi voltada para o cultivo de cana-de-açúcar, produto bastante valorizado, tal como se verificou na América ou nas colônias portuguesas. Em verdade, a América Espanhola não vai pretender concorrer com Portugal na plantação de cana-de-açúcar. Na letra B diz: centrada na extração e beneficiamento mineral de recursos como ouro, prata e pedras preciosas, ali encontrada. É uma verdade, ela vai se centrar. O erro está em dizer que foi centrada na extração. Eles não extraíam. Eles usurpavam dos índios que aqui tinham. Os maias, os incas e demais que existiam por aqui. Eles vão explorar, eles vão expropriar, apropriar-se dessas riquezas, do excedente dessas riquezas. E depois eles vão fazer a mineração. Por isso o erro. Na letra C diz: escolhida para representar o espírito de modernidade europeia na América. Era totalmente fora do foco, pois os espanhóis não queriam a modernidade europeia aqui para a América. Eles não estavam nem aí. O único interesse deles era em obter riquezas. Na letra D diz: fundada na lógica da conquista, ao se fazer uso da violência contra a população indígena para a apropriação de riquezas. Achamos a questão? Que ela é totalmente contrária aí à letra B, que diz que é centrada. Ele já fala a verdade. Então, marcamos a letra D. Para justificar, na letra E diz: engajada no comércio da qual provinha especiarias para serem distribuídas na Europa. Quem fez isso foi Portugal antes de chegar ao Brasil. No Enem de 2009, nós vamos ter a questão 11, que traz um texto sobre a comparação do Pacto Colonial com a Revolução Industrial de 1880. O texto fala o seguinte: por volta de 1880, com o progresso de uma economia primária e de exportação, consolidou-se em quase toda a América Latina um novo pacto colonial, que substitui aquele imposto por Espanha e Portugal. No mesmo momento em que se afirmou o novo pacto colonial, começou a se modificar em sentido favorável a metrópoles. A crescente complexidade das atividades ligadas ao transporte e às trocas comerciais multiplicou a presença dessas economias metropolitanas em toda a área da América Latina. As ferrovias, as instalações frigoríficas, os silos e as usinas, em proporção diversas, conforme a região, tornaram-se ilhas econômicas estrangeiras em zonas periféricas. O enunciado diz o seguinte:
De acordo com o texto, o pacto colonial imposto por Espanha e Portugal a quase toda a América Latina foi substituído em função... Aqui nós temos que lembrar sobre o que é o pacto colonial, que foi sempre a maneira com que os ibéricos, Espanha e Portugal, fizeram para dominar e extrair o máximo de riquezas, seja elas naturais, como as minerais, ou de agricultura, em suas colônias. E o que vem a ser o pacto colonial? Resumidamente, é a dominação econômica determinada pela metrópolis dentro da colônia, onde esta, ou seja, a metrópolis, pode negociar com aquela, ou seja, com as colônias. Somente a metrópolis pode fazer negociação com a colônia. As mercadorias são exportadas para a colônia ou enviadas para a colônia através da metrópolis. E toda mercadoria que é fabricada ou que é produzida dentro da colônia tem que ir diretamente para a metrópolis. Não pode ser comercializada diretamente com outro país. E os lucros ficam todos em cima de quem? Da metrópolis. É a metrópolis que tem a obtenção de lucros e não a colônia. A importação são feitas através da metrópolis, ou que vai regular os preços com aumento grandioso e obtendo mais lucros. Ou seja, por exemplo, qualquer mercadoria para vir para o Brasil colonial tinha que ser vendido para Portugal e esse repassava para o Brasil. Na América Espanhola do mesmo jeito. Qualquer mercadoria que saísse da América tinha que ir diretamente para Portugal ou para a Espanha e esses revendiam para o resto da Europa, obtendo-se aí o lucro. O texto vai falar de um novo pacto colonial que vai deixar de ser realizado entre as colônias e os povos ibéricos para ser realizado a partir de 1880 de uma nova maneira, com a implantação em diversas regiões dentro da América Latina de instalações frigoríficas, silos, usinas, ferrovias, entre outras. Ou seja, dentro das zonas periféricas. E com isso daí, as empresas capitalistas vão ter esse novo pacto colonial, que é feito entre as multinacionais, empresas que têm a matriz num determinado país e várias sucursais ou filiais em outros países. Portanto, essas filiais ou sucursais vão extrair as reservas naturais do país através do emprego, das vendas, e os lucros vão todos para a matriz. Com isso daí, a resposta mais plausível para o questionamento é a letra C, que diz o seguinte: do domínio em novos termos do capital estrangeiro sobre a economia periférica à América Latina. Ou seja, esse novo pacto vai surgir justamente entre as matrizes que estão em países desenvolvidos, por assim dizer, com as suas filiais ou sucursais que estão implantadas dentro da América Latina. E os lucros sempre para a matriz. As sucursais ou filiais ficam só com que podem sustentar-se. Bem, galera, chegamos ao fim de mais uma aula de História Geral aqui do canal História para Enem. Hoje nós falamos sobre a América Espanhola e sobre o Pacto Colonial. Na próxima aula nós vamos falar então sobre as questões que tratam do imperialismo. Agora eu vou necessitar que vocês apertem o joinha que tem aí embaixo, dê o seu like, faça seus comentários, solicite a inscrição no nosso canal, divulgue o nosso canal, que somente assim nós poderemos continuar aplicando essas aulas, resolvendo as questões, fazendo com que vocês estudem cada vez mais, e para isso vocês vão ter ao final gabaritadas as questões de história dentro do Enem deste ano. Agora fiquem com Deus e até a próxima.